Shalom, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a porção desta semana, a Parashá Vayetzei, que significa "E ele saiu". Na Parashá da semana passada, que se intitula com o termo Toledot, gerações, contou como Jacó suplantou com sucesso seu irmão gêmeo Esaú, ao obter a bênção como herdeiro da família escolhida. No entanto, como Esaú havia ameaçado anular o decreto por meio do assassinato, se necessário, Jacó fugiu para Harã para ficar com seu tio Labão até que as coisas esfriassem. Porém, a Parashá desta semana ela começa com a fuga de Jacó de sua casa de infância em Beersheba, quando ele foi para Harã. E ela se encontra em Gênesis, capítulo 28, versículo 10, que diz: Jacó saiu de Beersheba e foi em direção a Harã. Enquanto Jacó estava a caminho de Harã, ele chegou a um certo lugar, em hebraico é Bancom, e acampou lá durante a noite. Usando uma pedra como travesseiro, ele sonhou com uma escada em hebraico é a palavra sulam, que foi colocada na terra que chegava aos céus, com os anjos de Deus, ou seja, os Malachei Elohim, que subiam e desciam sobre ela. Então o próprio Senhor, o Eterno, ficou acima da escada e prometeu a Jacó que sua descendência seria como o pó da terra e que por ele todas as nações da terra seriam abençoadas. Quando ele acordou desse sonho, Jacó ficou pasmo e chamou o lugar de Casa de Deus, que em hebraico é Beit Elohim, e também de Portão dos Céus, que em hebraico é Sha'ar HaShamayim. Na manhã seguinte, ele pegou a pedra, essa pedra que ele usava como travesseiro, ungiu-a com óleo e consagrou o lugar como Beit El, ou seja, Betel. Então, ele fez um voto em hebraico é a palavra neder, e nesse voto ele fez de que se o Senhor estivesse com ele, provendo suas necessidades até que ele voltasse para a casa em Beersheba, ele daria o dízimo a Deus, 1/10 de todos os seus bens, e voltaria a adorar e orar no lugar que ele tinha acabado de consagrar. Quando ele finalmente chegou a Harã, Jacó encontrou alguns pastores que estavam reunindo suas ovelhas no poço local. Depois de perguntar sobre o bem-estar de seu tio Labão e discutir seu método de dar água às ovelhas, ele viu sua linda prima, Raquel, trazendo o rebanho de seu pai para o poço. Jacó imediatamente rolou a pedra da boca do poço, deu água ao rebanho de Raquel e deu um beijo nela. Ele disse a ela que era seu primo. Jacó era filho, da irmã de seu pai, que viera da terra de Canaã. Raquel então correu para casa e contou ao pai dela, Labão, que o convidou para ficar com ele. Jacó se apaixonou imediatamente por sua prima Raquel e concordou ansiosamente em trabalhar como pastor de Labão por 7 anos para se casar com ela. Após os 7 anos decorridos, no entanto, Labão suplantou o desejo de Jacó, trocando sua filha mais velha, Lia, para Raquel na noite de núpcias. Um engano que Jacó descobriu mais tarde, na manhã seguinte. Presumidamente, Jacó estava um pouco embriagado com as festividades da noite anterior para não notar a mudança. Depois de protestar a Labão, Jacó foi autorizado a se casar com Raquel por 1 semana depois, desde que ele concordasse em trabalhar mais 7 anos para o seu querido sogro. Em seguida, vem o relato do nascimento dos 12 filhos de Jacó, ou seja, as 12 tribos de Israel. Quando o Senhor viu que Lia não era amada por Jacó, ele abriu o seu ventre, enquanto sua irmã Raquel não tinha filhos. Lia deu à luz
os primeiros 4 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel percebeu que era estéril, seguiu o exemplo da bisavó Sara e ofereceu a sua criada, Bila, para ser esposa de aluguel. Bila então deu à luz os 2 filhos seguintes de Jacó, Dan e Naftali. Na loucura dessa rivalidade entre irmãos, Lia pensou que ela havia deixado de ser capaz de ter filhos. Então ela deu sua serva Zilpa a Jacó como uma esposa substituta. Zilpa teve então 2 filhos, Gade e Asher. No entanto, Leia não terminou com sua gravidez. Afinal, e deu à luz mais 2 filhos. Finalmente, o Senhor se lembrou das orações de Raquel e ela deu à luz um filho chamado Iosef, ou seja, José. Ela também deu à luz Benjamim, mas esse relato é feito na Parashá da próxima semana. Então os filhos de Jacó, eles estão listados para que nós possamos saber quem são eles. E eu vou dizer para vocês agora quem são esses filhos de Jacó. Rúben, que significa veja um filho. Simeão, que significa ouvir. Levi, que significa juntou-se ou anexado. Judá, que significa elogiado, louvor. Dan, que significa um juiz. Naftali, cujo nome significa luta livre. Gade, que significa tropa, companhia. Asher, que significa feliz. Isacar, que significa a recompensa. Zebulon, que significa exaltado, honrado. Yosef, José, ele pode adicionar o frutífero. Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Agora, depois que José nasceu, Jacó queria voltar a Beersheba para ver seus pais e se estabelecer de volta na terra prometida. No entanto, Labão o persuadiu a ficar, oferecendo-lhe ovelhas em troca de seu trabalho. Apesar das repetidas tentativas de seu sogro de enganá-lo, Jacó prosperou, pois Deus estava com ele. Depois de mais 6 anos de serviço, Jacó recebeu uma visão do Senhor dizendo-lhe que era hora de voltar à terra prometida a seus descendentes. Depois de discutir o assunto com Raquel e Lia, Jacó decidiu fugir das garras de Labão enquanto ele estava fora tosqueando ovelhas, pois a essa altura era evidente que seu sogro nunca o deixaria sair em paz. Pouco antes da fuga de Arã, Raquel roubou os ídolos de seu pai, talvez com a intenção de causar azar. 3 dias depois, Labão descobriu que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus homens e o perseguiu, finalmente alcançando 7 dias depois nas montanhas de Gileade. No entanto, o Senhor apareceu a ele em um sonho e o advertiu para não tentar influenciar Jacó a retornar a Arã. Labão então recebeu e repreendeu o seu genro por ter partido furtivamente e acusou-o de roubar os seus ídolos. Jacó negou a acusação e, sem querer, proclamou que o verdadeiro ladrão morreria. Uma profecia que mais tarde seria cumprida com a morte prematura de Raquel. Depois de vasculhar os bens de Jacó, que se revelaram infrutíferos, pois Raquel escondeu cuidadosamente os ídolos, Jacó foi capaz de finalmente dar ao seu sogro malvado um pedaço de sua mente. Faz 20 anos que estou em sua casa. Servi de 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos por seu rebanho. E você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o medo de Isaque não estivesse ao meu lado, certamente agora você teria me mandado embora de mãos vazias. Deus viu minha aflição
e o trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Labão e Jacó então se separaram após fazer um tratado de paz, comprovado por uma pilha de pedras. Labão, que era de Padã Arã, ou seja, da Síria, chamou a pilha de pedra de Iegar Sarraduta, que é uma palavra aramaica, mas Jacó a chamou de Gad-Ed, que em hebraico significa pilha, ou seja, monte do testemunho. Jacó então voltou para a terra de Canaã, onde foi recebido por anjos de Deus. Quando ele viu os anjos, exclamou: "Este é o acampamento de Deus", e chamou o nome do lugar de Mahanaim, ou seja, 2 campos. A paraxá então termina com Jacó enviando mensageiros antes dele a seu irmão Esaú na terra de Edom, explicando que ele estava voltando para sua terra natal após sua longa estada em Harã. Mas nós temos a Haftará desta porção, e a razão para a escolha desta Haftará, para esta paraxá de Vayetzei, ela é óbvia desde o primeiro versículo, que está no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 12. Jacó fugiu para a terra de Harã. Ali Israel serviu por uma esposa, e por uma esposa ele guardava ovelhas. Aqui o profeta Oséias usou a história da experiência de Jacó na casa de Labão, onde ele foi forçado a servir 7 anos, cada ano, para se casar com Lia e Raquel, a fim de expressar o descontentamento de Deus com os filhos de Israel. Oséias então repreende Efraim, que é outro nome para o reino do norte, por suas práticas idólatras. A providência e o cuidado de Deus por seu antepassado Jacó e por toda a nação durante sua permanência no deserto tornaram sua própria existência possível. Mas esses descendentes de Jacó se converteram aos ídolos e colocaram falsas esperanças na Síria como seu protetor. Portanto, o julgamento estava chegando, e o Senhor perguntou: devo resgatá-los do poder do Sheol? Devo redimi-los da morte? Ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde está o teu aguilhão? A compaixão está escondida de mim, dos meus olhos? No final da Haftará, a mensagem de Oséias muda da iminência do julgamento sobre o reino do norte para o apelo ao povo para se arrepender e retornar ao Senhor. Ele diz: chuvá, Israel, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Por que tropeçaste na tua iniquidade? Ainda havia esperança para Efraim, se eles se afastassem de seus ídolos, confessassem seus pecados e invocassem o nome do Senhor. Se eles apenas fizessem isso, Deus iria curar sua apostasia, amá-los livremente e fazer com que herdassem todas as suas bênçãos. Então, a Haftará, ela diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque tropeçaste por causa da tua iniquidade. Leve com você as palavras e volte para o Senhor. Diga-lhe: tirai toda a iniquidade, aceita o que é bom, e pagaremos com todos os votos de vossos lábios. Essa é uma palavra para os nossos dias. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, limparmos as nossas vidas, arrancarmos toda a nossa iniquidade. Mas essa porção também, ela tem um midrash com o Novo Testamento, o Brit Hadashah, que está lá no livro de João, primeiro capítulo, versículo 51, que diz: e ele lhe disse: em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa passagem, Yeshua faz referência explícita ao sonho de Jacó em Betel. Assim como Jacó viu a escada, Shulam, subindo ao céu com os anjos de Deus subindo e descendo nela, Yeshua diz a Natanael que ele é a própria escada para Deus,
o verdadeiro Shar HaShamayim, o caminho para o céu. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, quando Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Yeshua é o Shula, ou seja, a escada. O céu foi realmente aberto e é mediado pela vida e graça do Messias como nossa ponte para Deus. Jacó teve um sonho, mas Yeshua se tornou a substância desse sonho, ao se tornar voluntariamente a semente prometida de Jacó. E através de Yeshua, a semente prometida, que todas as nações da terra são abençoadas. Yeshua é o verdadeiro templo, ou a casa de Deus, e a sua pedra angular. Ele é a comunicação divina, a palavra do céu para a terra. O Filho do Homem é o elo de Deus com os filhos de Adão. Yeshua é a nova Beit El, habitação de Deus. Natanael e os outros discípulos testemunharam a glória de Deus descendo para a humanidade na pessoa e vida de Yeshua, o Messias. Assim como Jacó acordou e percebeu que estava na presença impressionante de Deus, Natanael percebeu que estava na presença do próprio Senhor do universo. O céu está totalmente aberto e agora a graça de Deus está disponível para cada pessoa que acredita no Filho do Homem. Yeshua é a ponte. Você pode entrar na presença de Deus por meio dele. Ele é a porta e o portão. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Peça a ele para conectar você com a infinita e amorosa condescendência do céu hoje. Baruch Hashem, que o Eterno possa te abençoar com esta mensagem, com essa história tão maravilhosa, que nós possamos aprender com a vida de Jacó, de Raquel, com Lia, até com Labão. Aprendermos que a melhor coisa é quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós seremos bem-sucedidos e prósperos em todo o nosso caminho. Eu te desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, um Shabbat Shalom muito abençoado na presença do nosso eterno Deus. Um abraço no seu coração. Receba as bênçãos do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.